Quando a gente fala em aumentar a expectativa de vida, não está falando de viver qualquer coisa até mais velho, mas de ganhar anos de vida com qualidade, com cérebro funcionando bem, coração forte e corpo capaz de fazer coisas simples como subir escadas, brincar com filhos e netos, viajar sem medo de exames médicos. E o mais interessante é que a ciência já conseguiu medir, em anos de vida, o impacto de alguns hábitos bem específicos. Entre todos os fatores estudados, três aparecem o tempo todo, em dezenas de grandes estudos de longo prazo. Mas antes de nos aprofundarmos mais nesses hábitos, eu só lhe peço que deixe seu like e se inscreva no canal, incentivando o nosso trabalho por aqui. Vídeos como esses exigem um grande trabalho de pesquisa, para que possamos sempre trazer o que a ciência afirma através de estudos ser o melhor para a sua saúde. A primeira peça desse quebra-cabeça é a atividade física regular. Quando você vê alguém falando que exercício faz bem, isso não é só conselho genérico. Existem estudos que literalmente colocam na conta quantos anos a mais as pessoas ativas tendem a viver. Uma grande revisão que analisou vários grandes estudos de diversas universidades, acompanhando milhares de pessoas por muitos anos, encontrou um aumento da expectativa de vida que ia de cerca de meio ano até quase 7 anos a mais em quem praticava atividade física regularmente, mesmo depois de ajustar fatores como peso, pressão, colesterol e tabagismo. Outro trabalho muito citado, com dados de centenas de milhares de pessoas, mostrou que algo tão simples quanto caminhar em ritmo acelerado por cerca de 75 minutos por semana, que nem chega a cumprir a recomendação mínima oficial, já está ligado a um ganho médio de 1,8 anos de vida em comparação com pessoas completamente sedentárias. Quando os participantes atingiam pelo menos o mínimo recomendado, cerca de 150 minutos semanais de caminhada rápida ou equivalente, o ganho estimulado chegava a aproximadamente 3,4 a 4,5 anos de vida extra. Mais recentemente, estudos com bancos de dados gigantes como o Wiki Biobank e análise de mortalidade em grandes populações vêm reforçando que não é só viver mais. Quem se mantém ativo desde a meia-idade tem menor risco de morrer por doenças cardiovasculares, alguns tipos de câncer e até doenças neurodegenerativas, além de apresentar menor taxa de declínio funcional na velhice. Uma análise publicada em 2024, por exemplo, mostrou que níveis mais altos de atividade física em diferentes faixas etárias se associam de forma consistente a menor mortalidade, independentemente de outros fatores, como pressão alta, diabetes ou nível educacional. O mecanismo por trás disso é quase como um pacote de proteção sistêmica. O exercício ajuda a controlar a glicemia, melhora a sensibilidade à insulina, reduz a inflamação crônica de baixo grau, melhora o perfil de gorduras no sangue, regula a pressão arterial e ainda atua diretamente na saúde do cérebro, aumentando fatores de crescimento neuronal e favorecendo a plasticidade cerebral. Não é à toa que estudos mais recentes também ligam a atividade física a menor risco de demência e melhor preservação de funções cognitivas em idosos. Cada sessão de treino, seja uma corrida leve, uma caminhada em subida ou um treino de força, funciona como um pequeno reset metabólico, empurrando o organismo para um estado mais eficiente e resiliente. Um detalhe interessante é que não se trata só de atletas ou maratonistas. A maior parte dos ganhos de expectativa de vida aparece quando a pessoa sai da zona do quase nada de atividade para um nível moderado. Ou seja, quem hoje é sedentário, mas passa a incluir 20 a 30 minutos de movimento por dia, já colhe uma parte enorme dos benefícios. Estudos também mostram que tanto atividades moderadas como caminhar rápido, pedalar leve, fazer faxina pesada, quanto vigorosas como correr e treinar forte, trazem benefício. O ponto é somar minutos ao longo da semana e fugir do extremo de passar horas e horas completamente parado. O segundo hábito que aparece de forma consistente nos estudos sobre longevidade é o padrão alimentar. E aqui a estrela é chamada dieta mediterrânea, não como uma dieta da moda,
mas como um padrão de alimentação, observado há décadas em países como Itália, Grécia e alguns lugares do sul da Europa. Ela se caracteriza por alta ingestão de vegetais, frutas, grãos integrais, azeite de oliva como principal fonte de gordura, leguminosas como feijão, grão de bico e lentilha, oleaginosas como nozes e amêndoas, e consumo moderado de peixe e frango, pouco consumo de carnes processadas e foco em alimentos minimamente processados. Uma grande corte com mais de 25 mil mulheres acompanhadas por cerca de 25 anos mostrou que aquelas com maior adesão à dieta mediterrânea tinham um risco 23% menor de mortalidade por todas as causas em comparação com as que seguiam esse padrão em menor grau. E o mais legal, os pesquisadores conseguiram identificar quais mecanismos explicavam essa proteção. Marcadores ligados à inflamação, resistência à insulina, metabolismo de gorduras e composição corporal respondiam por boa parte do efeito. Outras meta-análises com dezenas de estudos e centenas de milhares de pessoas reforçam a mesma direção. Cada ponto a mais de adesão ao estilo mediterrâneo está associado à redução adicional do risco de morte e a uma sobrevivência maior, especialmente em idosos. Alguns trabalhos com população idosa mostram uma associação clara entre maior aderência à dieta mediterrânea e aumento de anos de vida, com menor risco tanto de mortalidade geral quanto de eventos cardiovasculares como um infarto e AVC. Em termos práticos, esses estudos sugerem que pessoas que seguem de perto esse padrão podem ter uma redução de risco de mortalidade na casa de 20 a 25%, o que traduzido em expectativa de vida significa vários anos a mais, especialmente se o hábito é mantido a partir da meia-idade. Não é uma pílula mágica, mas é uma mudança de contexto metabólico. Menos inflamação, menos oxidação, melhor controle da glicose, menos acúmulo de gordura visceral, exatamente os fatores que, somados ao longo de décadas, determinam quem chega bem aos 80 ou 90 anos e quem sofre com doenças cardiovasculares, diabetes e fragilidade muito antes. O mais importante, não é preciso copiar exatamente o cardápio de um morador da costa italiana. O que importa é a lógica do padrão. No Brasil, isso pode significar basear o prato em arroz integral ou outra fonte de grão, feijão, um bom volume de salada e legumes, alguma fonte de gordura boa, seja azeite, abacate, castanhas, ou proteína magra, peixe, frango, ovos, cortes menos gordurosos de carne vermelha em menor frequência, e reduzir ao máximo ultraprocessados, refrigerantes, embutidos, fast food e excesso de açúcar. Pequenas trocas repetidas diariamente somam anos de vida ao longo das décadas. O terceiro hábito, talvez o mais brutal em termos de impacto, é não fumar. Se atividade física e alimentação saudável ajudam a ganhar anos de vida, o tabagismo é aquele fator que literalmente rouba anos de forma agressiva. Diversos grandes estudos de corte em diversos países mostram que fumantes de longo prazo vivem em média cerca de 7 a 10 anos a menos do que pessoas que nunca fumaram. Estudos mais recentes reforçam que, mesmo hoje, com mais informação e campanhas, fumar continua sendo um dos maiores contribuintes isolados para a mortalidade evitável. Pesquisas mostram que tanto o cigarro ativo quanto a exposição à fumaça de terceiros aumenta o risco de morte por todas as causas, especialmente por causas cardiovasculares, câncer de pulmão e doenças respiratórias crônicas. Um estudo muito comentado recentemente estimou que cada cigarro pode custar em média cerca de 20 minutos de vida, o que, somado ao longo dos anos, resulta em algo como 10 anos a menos para fumantes de longo prazo, reforçando dados clássicos de grandes estudos como o British Doctor Study e Million Woman Study. A boa notícia é que parar de fumar, mesmo depois de muitos anos, devolve uma parte significativa dessa expectativa de vida. Um estudo publicado em 2024 analisou diferentes cenários de cessação
e estimou que pessoas que largam o cigarro podem recuperar vários anos de vida em comparação com quem continua fumando. Em algumas faixas etárias, interromper o hábito por menos de 3 anos já se associou a evitar cerca de 5 anos de vida perdidos. Quanto mais cedo a cessação, maior o ganho. Mas mesmo parar depois dos 50, 60 anos ainda traz benefício real. Do ponto de vista biológico, o cigarro é quase um ataque múltiplo ao organismo. Inflama vasos sanguíneos, aumenta a agregação de plaquetas e o risco de trombos, causa mutações no DNA que levam ao câncer, prejudica a função pulmonar, acelera o envelhecimento da pele, do sistema imunológico e até de estruturas celulares como os telômeros. A cada dia sem fumar, uma parte desse dano começa a ser atenuada. Com meses e anos, o risco de infarto, AVC e alguns tipos de câncer vai se aproximando, embora nunca totalmente, do risco de quem nunca fumou. Quando você junta esses três hábitos, ser fisicamente ativo, comer de forma parecida com o padrão mediterrâneo e não fumar, a ciência começa a falar de combinações que literalmente somam muitos anos de vida. Vários estudos sobre estilo de vida de baixo risco combinam fatores como atividade física, dieta de qualidade, ausência de tabagismo, peso saudável e consumo moderado ou nulo de álcool, mostrando que pessoas que adotam 3, 4 ou 5 desses comportamentos simultaneamente podem viver 10 ou mais anos a mais do que aquelas que não adotam nenhum. Esses trabalhos variam em metodologia e população, mas convergem numa mensagem central. Não é um único hábito isolado, e sim o conjunto que faz o relógio biológico andar mais devagar. Existe, porém, um quase quarto hábito que vale mencionar, porque vem ganhando destaque nos últimos anos: o sono. Diferente do cigarro, que é claramente tóxico, ou do exercício, que é claramente protetor, o sono parece seguir uma curva em U. Tanto o pouco sono quanto o sono demais estão associados a maior risco de morte. Meta-análises envolvendo centenas de milhares de pessoas mostram que dormir por volta de 7 a 8 horas por noite tende a se associar ao menor risco de mortalidade, enquanto dormir menos de 7 ou mais de 9 horas de forma crônica aumenta esse risco. Estudos mais novos também destacam não só a quantidade, mas a estabilidade do padrão de sono ao longo dos anos. Pessoas que alternam períodos de pouco sono com períodos de sono excessivo parecem ter um risco ainda maior de morte prematura do que aquelas que mantêm um padrão razoavelmente estável. E, de novo, o mecanismo volta à mesma base. Sono ruim ou insuficiente favorece inflamação, resistência à insulina, desregulação hormonal, pressão alta e maior propensão a comportamentos de riscos, como má alimentação e sedentarismo. Quando a ciência fala em anos de vida ganhos ou expectativa de vida aumentada, ela não está dizendo que é possível controlar tudo. Acidentes de genética e azar existem, mas os grandes estudos populacionais mostram que esses três hábitos centrais, mover o corpo regularmente, comer com base em alimentos de verdade de um padrão semelhante ao mediterrâneo e não fumar, são juntos alguns dos fatores mais poderosos já medidos para empurrar a curva da longevidade para cima. E o ponto mais animador é que nenhum deles depende de tecnologia futurística, remédios caros ou intervenção miraculosa. São decisões diárias, acumuladas silenciosamente, que o seu corpo vai registrando em forma de anos de vida, com mais autonomia, clareza e capacidade de aproveitar o tempo extra que você conquistou. E se você gostou do vídeo, deixe seu like e se inscreva no canal, para continuar incentivando nosso trabalho por aqui. Não deixe também de conferir os outros vídeos do canal, que eu tenho certeza que algum deles servirá para o seu objetivo. E confira também o link na descrição, onde é possível comprar suplementos originais de marcas renomadas com um preço mais acessível ao varejo e com a entrega rápida do Mercado Livre.